Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Olá! Eu sou o Kuducos, talvez algumas carinhas aí conhecidas já. E para quem não conhece muito, além de programar em Python, a maior parte das vezes, eu também sou sociólogo e e estudo bastante filosofia também, né? Pena dessa vez não temos o nosso doutor filósofo aqui. Ano passado na Caipira tinha o Vicente Marçal sentado aqui na frente. E ultimamente rolaram algumas coisas que me fizeram pensar muito numa lição. Eu já vou falar mais porque é uma lição, não é um conceito, não é uma ideia, que é a banalidade do mal. Alguém já ouviu falar meu Deus, estou gago. Banalidade do mal? Temos algumas mãozinhas aí levantadas, né? Legal. Não se preocupe, quem não sabe, vou falar um pouquinho, né? Mas só para dar uma introdução muito rápida, é uma expressão que surgiu por uma filósofa que chama Hannah Arendt. Ela era alemã, de família judia, e acabou se refugiando nos Estados Unidos no começo da Segunda Guerra Mundial. Fez carreira nos Estados Unidos e, em determinado momento, no meio da década de 60, ela é convidada a ir para Israel cobrir um julgamento do Adolf Eichmann, esse moço que está numa cabininha branca ali, que ele era um nazista e estava sendo julgado por um tribunal em Jerusalém, já no estado de Israel. E ela transforma esse relato num livro. Muito bom o livro e muito acessível. Acho que das obras da Hannah Arendt é uma das mais fáceis de ler, até porque não é acadêmico. Ele foi escrito em linguagem jornalística para New Yorker, se não me engano, né? Depois ela adaptou como livro. E tá ali no título, mas o curioso, né? Não sei se dá para ler, mas o título é Eichmann em Jerusalém, que é o nome do moço que estava sendo julgado, onde ele estava sendo julgado, e o subtítulo é Um relato sobre a banalidade do mal. Só que no livro inteiro ela não fala da banalidade do mal. Banalidade do mal banalidade do mal são as 4 últimas palavras do último capítulo do livro, né? Então ela vai construindo esse conceito, contando uma história. E se alguém gosta de cinema, tem um filme contando um pouco a história desse livro, né? E um pouco da história da Hannah Arendt também, maravilhoso. A atuação da Margaret está sensacional nesse filme. Mas vamos lá. Então, ela pega o que aconteceu nesse julgamento. Isso é uma foto do julgamento mesmo. O nazista estava sendo julgado, está na cabine de vidro ali, para que ninguém assassinasse ele antes ou durante do julgamento. Se bem que ele foi condenado e basicamente foi condenado a ser assassinado, a ser enforcado. Mas tudo bem, tinha que ser depois do julgamento, porque as coisas têm que ser corretas, né? E o que ela fala tudo o que aconteceu nessa sala durante meses, se não me engano, já me fugiu a memória, mas sei lá, 16 meses de julgamento, é uma lição que a gente tem que aprender, né? Eu coloquei esse quadro para ilustrar, é o Rembrandt, a primeira lição de anatomia. Então não é um conceito, não é uma explicação para o que aconteceu naquele julgamento, é só uma lição que a gente tem que se atentar. E como eu interpreto isso, a gente tem que olhar as coisas à nossa volta e tentar achar outras oportunidades que essa lição sirva, que essa lição ajude a nos orientar, né? E para quem estava no Caipira o ano passado e viu a minha palestra aqui, ou para quem viu ela no YouTube depois, eu falei, entre outras coisas, da importância disso daqui, que é muito a minha área. Trabalho muito com projetos de tecnologia cívica, né? E hoje a gente tem essa notícia que eu coloquei naquela palestra de um ano atrás, né? Robôs e Big Data, as armas do marketing político para as eleições de 2018. Então a gente começa a ver que tecnologia não é só, resolver alguns problemas pontuais de negócios, de vida privada, mas eles estão entrando na vida pública e mexendo com algo muito importante da vida pública, que é a democracia, que é como a gente decide quais são as pessoas que vão decidir como a sociedade funciona, o que pode, o que não pode, o que é lei, o que é proibido, né? E eu falei, poxa, tem acontecido coisas nessa área que eu acho que vale a lição do banalidade do mal. Então eu vou fazer igual a Hannah Arendt fez, contar quais são essas coisas, mostrar o que está acontecendo, e no final a gente volta para a banalidade do mal. E para falar disso eu vou usar o Twitter. Quem aqui gosta do Twitter? Quem aqui usa o Twitter? Quase todo mundo? Não, exagerei, vai. 1/3. Tudo bem.
Mas tem razões de eu usar o Twitter aqui. Não é que eu odeio o Twitter, não é que eu amo o Twitter, é só que eu acho ele um estudo de caso super interessante. E, especialmente, como eu não uso outras redes sociais, recentemente eu voltei para o Instagram, mas eu fiquei só com o Twitter de rede social por muito tempo, é o que eu tenho mais vivência. Então não estou aqui para criticar o Twitter, é um estudo de caso. Eu peguei o caso que eu conhecia melhor para falar sobre isso, né? O Twitter ele tem outras coisas que me fizeram fazer essa escolha também, que ele vira e mexe, ele aparece em algumas manchetes comentando sobre o papel dele, justamente no que eu vinha falando, impacto social, em democracia. Então essa daí é uma notícia, provavelmente por algum descuido do editorial, a imagem é uma janelinha do Facebook, mas a notícia é sobre o Twitter, né? Então, depois daqueles massacres do Suzano, está escrito em letras pequenas ali embaixo, né? Perfil de um dos assassinos recebeu milhares de seguidores desde o crime e continua no ar no Twitter e no YouTube, né? Então, a gente existe... nesse contexto, tem todo um acordo do jornalismo de não dar nome, imagem de pessoas que cometem esses tipos de massacre, né? E o Twitter parece não ligar, estava lá a conta do cara online ganhando vários seguidores, né? Não sei se ele deveria ligar, mas a matéria está chamando atenção para isso, né? Mas também porque o Twitter ele se propõe, a missão do Twitter é servir à conversa pública. Faz sentido isso? Eu não sei se faz, eu nunca tinha pensado nisso, mas quem diz isso é a gerência de políticas públicas do Twitter. Eles disseram isso no Seminário Internacional de Fake News e Eleições, no TSE, promovido esse ano. Acho que foi em abril, março, não lembro, né? E, então eles falam, pô, como é que a gente faz isso? Como é que a gente serve a conversa pública, né? Nas palavras do gerente de política pública do Twitter Brasil, uma das preocupações são justamente aquelas automações que tinha naquele tipo de notícia que eu mostrei no começo, né? Essa daqui é meio lenta, é um delay, né? Eu não vou voltar lá por causa do delay, dane-se o delay. Nessa daqui, pronto. Como que eles fazem isso? Quer dizer, por que eles se preocupam a fazer isso? Ele diz lá que as automações elas podem ser positivas, quer dizer, o Twitter não tem problema nenhum com automação, só que eles têm esse objetivo, né, de identificar quais automações prejudicam a experiência e a conversa pública no Twitter, e daí eles vão lá e cortam, né? Então isso é o que o Twitter está falando para a gente por essa gerência de políticas públicas, né? Então eles trabalham proativamente contra esses comportamentos que eles consideram aí abusivos, e então eles investem grana, tempo, pessoa em ferramenta para identificar e matar essas contas, né, que disseminam spam e atuam de forma coordenada. Ok, parece justo, a gente teve uma eleição aí fortemente influenciada por diversos candidatos que usaram estratégias como essa, né? Só que eu olho e falo, o que está acontecendo aqui? Vamos ver como que o Twitter tem feito isso em alguns outros casos, né? E eu vou contar rapidinho a história para vocês do Colaboradados. Alguém conhece o Colaboradados? Muito bom, umas mãozinhas levantadas. Então, esse é um post que eles fizeram quando eles criaram o projeto. Falavam ali, o Colaboradados é um bot, ele vai monitorar acessos de portais de transparência pública governamental. Na prática, o que eles faziam? Era um bot que falava, olha, nesse caso, acho que é o primeiro tweet desse bot, né? Ele tentou acessar lá o transparência.rn.gov.br. Tem alguém do Rio Grande do Norte aqui? Uhul! E estava fora do ar. Eu acho que isso não é um crime, não é um problema gravíssimo, mas é uma forma da organização, da sociedade civil falar, olha, o site saiu do ar, vocês podem dar uma atenção, voltar isso para o ar. Todos aqui trabalhamos tecnologia, todos sabemos que servidores falham, e então isso aqui era como se fosse uma notificação extra. E funcionava como notificação porque marcava ali o governo, né, a conta do governo do Rio Grande do Norte. Então informava, de certa forma, as autoridades, né, o órgão oficial que cuida do portal. Me pareceu algo muito legal do ponto de vista de conversa pública. A gente estava ali criando uma forma do cidadão, por essa organização de cidadãos organizados, né, e escrever um bot, entrar em contato direto com o órgão público falando, olha, aconteceu alguma coisa errada aí, pode verificar, por favor, né? Então, achei muito legal, é uma forma de ativismo super saudável e é uma forma de ativismo digital, que tem muito a ver com o funcionamento comum de tecnologia, com como a gente usa a tecnologia para facilitar a nossa voz política, para aumentar a nossa voz política. Eu achei sensacional o projeto, achei que tinha tudo a ver com o Twitter está lá
para servir a conversa pública, mas aparentemente o Twitter discorda, né? Então, logo que Colaborabot foi para o ar, eles tweetaram: oi gente, estou sofrendo problemas com a API do Twitter, mas já vou voltar ativa. E depois de vários idas e voltas, conversei bastante com a Judith, que é uma das pessoas que começou o projeto, o Colaborabot está de volta. Então eles fizeram um post comemorando isso, só que a gente tem esse pequeno detalhe. Repare que esse tweet é muito parecido com o primeiro, só que ele não tem a arroba, nesse caso, da Prefeitura de Maceió, porque o Twitter cortou, e eles não podem mais marcar o órgão público. Então, aquilo que eu achei sensacional, do cidadão poder falar diretamente com o órgão oficial, não é servir a conversa pública pelo Twitter. Eles cortaram essa feature, né? Então, bom, que conversa pública vocês estão servindo com essa política? Eu sou um dos criadores de um projeto que chama Operação Serenata de Amor. Quem aqui conhece a Operação Serenata de Amor? Muita gente, ok. Tem gente que não conhece. Basicamente, a gente analisa contas públicas, gastos de deputados, e a gente acha algumas suspeitas, né? Então, por exemplo, tem uma verba pública para os deputados para uso da alimentação exclusiva do parlamentar, se não me engano são essas palavras, e às vezes os deputados acabam pagando a conta da mesa toda, a gente vai lá e enche o saco, porque não é para fazer isso com o nosso dinheiro. Se ele quiser fazer com o salário dele, tem todo o direito. E a gente tinha uma bot também no Twitter que fazia algo muito parecido com Colaboradados, né? Então a Rose, a nossa bot, a nossa inteligência artificial, ela achava essas suspeitas e ia lá. Esse, se não me engano, foi o primeiro tweet da Rose. E gasto suspeito, deputado, quem que é? Betinho Gomes. Você, seguidor da Rose, pode ajudar a verificar. Colocava um link lá com as informações do reembolso. E daí a gente começava a ter uma interação, né? Esse é o primeiro tweet da Rose, e eu acho que ela já teve uma interação muito legal. Vocês veem que tem 6 comentários, 13 retweets, 41 likes para o primeiro tweet de um bot, né? Então eu acho que a gente estava no caminho certo, né? Era muito parecido com a premissa do Colaborabot. Eu achava que era uma forma de nós, cidadãos organizados, sociedade civil organizada, falar diretamente com o representante eleito. Eu acho isso muito bom, me parece algo, de novo, muito compatível com a ideia de servir a conversa pública, né? Posso ser suspeito para falar, é um projeto que eu criei, tem muito do que eu acredito nele, né? E é um exemplo, então, muito bom de ativismo digital. Só que, mais que isso, ele fortalece a democracia. A gente vive numa democracia representativa. Então, eu tenho o dever de falar com as pessoas que me representam no governo, porque é assim que funciona. Teoricamente, esse modelo de democracia requer isso, né? E não só teoricamente, a gente vai ver que tem lei que garante isso, mas estou dando spoiler. E o que aconteceu? Bom, nessa altura do campeonato, vocês já devem imaginar, ou já devem saber, quem acompanha o projeto, o Twitter não achou que isso era servir a conversa pública, e a Rose teve que twittar algo muito parecido com Colaboradados, tipo, galera, a API do Twitter, o Twitter bloqueou nossas chaves da API, não posso mais twittar. Nesse caso, como eu estava envolvido diretamente no projeto, eu tive acesso às justificativas oficiais do Twitter, né? E, na verdade, elas se limitaram a esse e-mail que está na tela. Não precisa ler tudo, mas tem uma palavrinha em negrito. Repara que é a única palavra em negrito de todo o e-mail oficial explicando por que eles bloquearam a Rose. Spam. Então, a gente marcar um deputado dessa forma era considerado spam para o Twitter. E então o Twitter cortou as chaves da API da Rose. A Rose ficou calada, não podia mais twittar. Então, eu me pergunto de novo, né? Assim como eu falei com Colaboradados, isso é servir a conversa pública, né? Para dar um pouquinho mais de ênfase nisso, eu queria contar por que a gente deu uma conta de Twitter para Rose. A gente podia pegar os dados e fazer outra coisa em vez de twittar, né? Quem quiser saber detalhes, tem esse post do Pedro, é de 2017, então pode copiar o título aí, vocês vão achar no Google facilmente. O Tony é jornalista, está com a gente na Serenata de Amor desde o dia 1, e ele faz bastante parte da comunicação da Serenata. Resumindo, o que tem explicado mais em detalhes nesse post, né? A gente tinha um custo muito alto para a investigação de almoço. Então, se a gente vai fazer uma denúncia oficial de um almoço superfaturado, a gente vai causar mais prejuízos para os cofres públicos do que vai ser possível reaver, sabe? Se um almoço superfaturado, o cara gastou R$500 a mais, as custas do processo vai dar mais de R$500. Então, é meio burrice a gente
partir para vias oficiais nesse caso, né? Mesmo assim, a gente tentou fazer algumas denúncias para a Câmara, não abrindo ações judiciais, mas tipo, só pedindo esclarecimento para a Câmara, né? E a gente, eu arredondei um pouco os números, foram 971, se não me engano, mas a gente pegou cerca de 1.000 reembolsos que a gente achou suspeito e pediu explicações para a Câmara. Apesar da Lei de Acesso à Informação garantir que eles têm que responder, eles responderam apenas 10%, e desses 10%, metade era bullshit, era besteira, era deputado falando asneira. Então a gente viu que não valia a pena levar essas denúncias de valores pequenos para instâncias oficiais, porque elas nunca iam ser levadas a sério, às vezes com razão, às vezes sem razão. Então por isso que existe o Twitter da Rose, que a gente queria se aproveitar justamente de um espaço público para questionar o deputado sobre uma coisa que não faria sentido levar para os meios oficiais, porque ia causar mais prejuízos para os cofres públicos do que se a gente falasse, por exemplo, numa rede social sobre aquele assunto, né? Por isso que a Rose tem uma conta no Twitter, né? Eu ia mudar, mas mostra ele tirando uma foto e a gente espera. Pronto. E deu certo. Então, além daquelas interações que eu mostrei no primeiro tweet, a gente tem, por exemplo, vários casos de deputados que vão lá, as pessoas, a Rose marcava o deputado, as pessoas cobravam do deputado e ele ia lá e se explicava. Então aí o deputado Otávio Leite, ele linkou um textão, porque o Twitter não permite textão, mas aquele tweet que está lá em cima, ele fala, olha, prezados, ocorreu um equívoco, sei lá, ele se justificou, e além de se justificar, ele devolveu o dinheiro para os cofres públicos e usou o Twitter para dar publicidade a isso. Ele falou, olha, Silvio e Fábio, o Silvio, eu sei que ele colaborou com um código na Serenata, o Fábio eu não sei quem que é, e ele mostrou, olha, eu devolvi o dinheiro para os cofres públicos. GRU, para quem não sabe, é Guia de Recolhimento da União, é a forma que a gente bota dinheiro no tesouro, nos cofres públicos, né? Então, pô, é o que a gente queria. Isso que a gente acha que é servir a conversa pública nesse ambiente de ativismo digital e de democracia representativa. E é o que o Twitter diz que faz, né? Só que, de novo, né? Aqui é repetido mesmo, só para reforçar, eles acharam que isso era spam, que isso não era servir a conversa pública. E a Rose hoje é muito parecida com o Colaborabot. Ela tuita a mesma coisa, sem marcar o deputado, né? Eu acho que perde muito, inclusive perde em engajamento. Se a gente olhar os números desse tweet, tudo bem que é um que eu peguei aleatório lá, é muito baixo perto dos outros, né? 8 retweets e 25 likes, para uma conta que tem acho que 30 mil seguidores. E o Twitter parece estar feliz com isso. Então, naquele mesmo evento que eles falam que eles servem a conversa pública, que eles querem acabar com bots de spam e ação coordenada, eles estão muito felizes. Eles falam, hoje identificamos e desafiamos 3 vezes mais contas suspeitas do que em 2017. Então, talvez por isso que a Rose conseguiu atuar por 2 anos e só foi cortado ano passado. Ou cortada de marcar os parlamentares, né? O Twitter fala disso como se fosse um belo progresso, eu acho um belo regresso, né? Pelo jeito não sou só eu, a mídia também tem questionado isso, né? Não só nesses 2 projetos. Então, tem uma reportagem do Thiago no G1 falando de outros projetos e questionando isso, né? Para questionar também, né, se isso é servir a conversa pública, eu argumentei com o Twitter que a gente tem decisões históricas. Então, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos era proibido de bloquear alguém no Twitter, porque a Corte Americana reconheceu que aquele Twitter dele, no momento, ele é de uma pessoa pública, não é do cidadão privado Donald Trump. Então, ele não pode bloquear ninguém, o presidente tem que se reportar aos seus cidadãos, né? Então, isso foi uma decisão importantíssima, criou jurisprudência. Além disso, se a gente olhar para a legislação específica do Brasil, o Código de Ética e Decoro Parlamentar diz que não existe a necessidade do parlamentar consentir você se comunicar com ele. Então, a desculpa do Twitter de que é spam, de que é uma mensagem não solicitada, ela vale para cidadãos privados. Para deputados eleitos, no Brasil, pela lei, ela não vale. E olha que existem algumas leis falando disso, né? Aí eu menciono 2, né? Mas existem mais. Se vocês querem saber mais sobre isso, tem um post meu falando sobre isso. Está no Medium, é desse ano, de fevereiro. Copiem o título, tirem foto, depois procurem lá. Mas acho que o que faz sentido agora para contar essa história é o suficiente, né? A gente argumentou para o Twitter, tipo, cara, não é spam. A partir do momento que o deputado ele é eleito, a gente não precisa de autorização para falar com ele. Isso é lei no Brasil. E
e o Twitter continua mantendo o bloqueio, né? Então, esse cenário todo, a historinha do Colaborabots, a historinha da Rose, eu estou contando para falar do papel crucial que as plataformas têm na democracia. Então é óbvio que redes sociais, internet mudou muita coisa na nossa vida privada, como a gente se fala, como é que você marca de sair com o teu amigo, como é que você acha aí uma namorada, um namorado, mudou muita coisa. Uma dessas muitas coisas que mudaram é a forma que a democracia funciona, né? E a gente tem que entender quais os impactos dessas decisões, quais os impactos dos produtos que a gente, como trabalhadores da área técnica, desenvolve, né? E então é por isso que eu trago essas reflexões para eventos de tecnologia, basicamente isso. Então, sei lá, essa semana eu estava montando a palestra e a gente teve eu achei essa pérola do nosso presidente, que, ao contrário de que mostram diversos estudos que eu fui atrás, se você colocar lá no Google Scholar, radar por imagem, radar móvel, você vai ver vários estudos sobre isso, alguns a favor, alguns contra o uso de radar. O nosso presidente ele não se importa com isso, ele vai botar uma enquete no Twitter para embasar uma política pública. Uma enquete no Twitter não, no Facebook. E ele comentou isso justamente numa live no Facebook, né? E de novo, assim, né, um presidente que está usando o Facebook para se comunicar direto com as pessoas, usando uma enquete no Facebook quase que como um contrapeso de várias instituições que esse governo tem desprezado, como a Fiocruz, como o IBGE, né? O IPEA. Então, a gente vê que as plataformas hoje elas estão interferindo diretamente na nossa forma de ser político. Não um político que, nós vamos, sei lá, se filiarmos a uns partidos e concorrer a cargos públicos, não isso, mas a nossa forma de lidar com as pessoas que fazem isso, isso também é uma coisa política e as plataformas digitais estão mudando essa dinâmica, né? E por isso que no título da palestra, ou no subtítulo da palestra, eu falava de regulação. E normalmente quando eu falo de regulação, os mais liberais, e principalmente os libertários, já começam a pegar as pedrinhas para atacar no Cuducos, né? Então vamos fazer uma pequena digressão aqui, para falar como assim regulamentação, né? Você quer controlar o que eu posso, o que eu não posso, né? E a liberdade de expressão, ou em alguns casos, e a liberdade, né? O Estado vai cercear minhas liberdades. Cara, vamos com calma, vamos só entender o que eu estou falando aqui. Tem um caso engraçadíssimo do Twitter que eu vi esses dias, quando o Bolsonaro falou que a ideia dele era flexibilizar o uso da cadeirinha, que ela seria opcional e não mais obrigatória, a cadeirinha para crianças no carro, né? Alguém, aparentemente contra, se eu passei na matéria de interpretação de texto, falou: fim da multa para quem trafega com crianças sem cadeirinha no banco de trás, pelos direitos do cidadão de bem de matar seus filhos, né? Então a gente questiona até que ponto essa regulação ela é válida ou não, né? Obviamente tem pessoas a favor, né? Eu levo meu filho onde quiser, o carro é meu, o filho é meu, não posso ser obrigado a nada. E obviamente, como o Twitter é um lugar maravilhoso, a gente tem respostas super fundamentadas para isso, né? E por que eu não posso filmar meu filho, hein, seu lixo? E se eu quiser enrolar o meu filho metendo um boot e torrar ele lá dentro? Porque o governo não pode fazer isso, hein, arrombado? Então, assim, a gente tem várias facetas de regulação para comentar aqui, né? Tipo, eu preciso usar cadeirinha, eu posso matar meu filho, eu posso filmar meu filho, né? São todos aspectos muito válidos de regulação, de até onde o Estado ou outros órgãos podem cercear a nossa liberdade, né? E, obviamente, isso não é só coisa de filósofo, de gente que mexe com política. Eu achei esse artigo super interessante, dos conceitos de regulação e suas possibilidades. Se vocês olharem nas letras miúdas, que provavelmente não dá para ler, é um artigo de um médico, é um coordenador do Instituto de Graduação em Medicina, da área de Ciência da Saúde. Então, você vê que é um termo muito mais amplo do que isso, né? E eu gostei muito desse artigo porque ele faz várias... ele passa por várias áreas comentando o que é regulação em cada uma delas, né? Então, passa pela ideia de homeostase na biologia. Eu não vou falar o que é homeostase, mas depois ali fora a gente fala. Do controle na mecânica, da ideia de poder e dominação em ciências políticas, na autorregulamentação da economia, né? Então, regulação ela não é só um Estado te cerceando, ela tem a ver com um funcionamento saudável do sistema. Eu acho que é isso que aparece em vários desses exemplos aí que ele coloca, né? E, especialmente na parte de sociologia e ciência política, ele destaca muito, né, que
A regulação, as últimas 3 linhas dessa frase, né? É inicialmente concebida nessas áreas de conhecimento como função de conservação e restituição de sistemas fechados, ou seja, é uma forma de garantir que aquele sistema continue funcionando, né? Não é necessariamente cercear a liberdade de ninguém, é garantir o bom funcionamento do sistema, coisa que hackers adoram, né? Fazer um sistema funcionar melhor ainda. E o que isso tem a ver com o pobre do Adolf Eichmann, esse aí da foto, julgado lá em Jerusalém, que trouxe essa lição que a Hannah Arendt nos conta, né, da banalidade do mal. O Eichmann, ele fazia isso daí, né? A gente escuta muito falar do Holocausto, assassinato de 4,5 a 6 milhões de judeus, um genocídio, portanto, e os trens tiveram um papel fundamental nesse feito horroroso da humanidade, né? O Eichmann era basicamente a pessoa responsável por toda a logística de trens. Ele é o cara que sabia todos os trens, todos os vagões, todas as linhas, como estava o trânsito ferroviário, e organizava para que tudo funcionasse como deveria funcionar no nazismo. E daí a hora que você vai julgar um cara desse, provavelmente muita gente, a mídia que foi cobrir, todo mundo, o próprio Estado de Israel, imagino eu, pelo que dá para sentir no livro da Hannah Arendt, esperava achar um cara diabólico. Ele é um cara que pegou de 4 milhões e meio a 6 milhões de judeus, botou num trem para mandar para Auschwitz, provavelmente morrendo numa câmara de gás. Então você esperava algo diabólico. Esse moço bonitão é o diabo numa série muito legal que chama Lucifer. Não sei se todo mundo assiste, se todo mundo pegou a referência, então eu já passo a referência. E eles se decepcionaram muito. Por quê? Adolf Eichmann era uma pessoa extremamente medíocre. Ele não tinha nada de diabólico. Ele era obediente, ele era um bom seguidor de ordens, de normas. Então ele trabalhava com logística de trens, ele conhecia como funcionava os conselhos judaicos que existiam na Europa em vários países naquela época, né? E ele foi super eficiente em cumprir ordens. Olha, temos que evacuar 100 mil judeus esse mês. Ok, pegava lá as planilhas, sei lá que planilha que tinha, arrumava os trens, deportava todo mundo. Ele era uma pessoa extremamente normal, preocupada na própria carreira, ele queria promoção, queria garantir o seu salário. Normal e medíocre, porque ele não conseguiu promoção, não conseguiu nem o mérito de ser julgado junto com os grandes líderes do Partido Nazista, ele era um Zé Ninguém. Isso frustrou muita gente, porque se esperava o julgamento do século, sabe? A primeira vez que um nazista ia ser julgado em Israel. Isso tem um significado simbólico para quem entende das tensões culturais e políticas ali, né? E não foi bem isso que aconteceu, né? O que encontraram, em vez de um diabão, né, um cara diabólico, era um cara normal ali, com pullover lá, João Dória, e sei lá. Cidadão de bem, obrigado. Para quem assiste seriado, nesse caso é um casal homossexual, mas eu ia contar que muita gente não ia pegar essa referência, mas tudo bem. E nas palavras do próprio Adolf Eichmann, eles falavam: eu não sou o monstro que fazem de mim. Como ele era um cidadão medíocre e não conseguia se expressar direito, a Hannah Arendt faz esse favor para ele, né? E ela comenta, desculpa, fica meio chato, mas eu vou ler porque eu acho muito bom o jeito que ela descreve, né? A corte não o entendia. Ele nunca tinha nutrido ódio aos judeus e nunca desejou a morte de seres humanos. Sua culpa provinha de sua obediência, e a obediência é louvada como virtude. Sua virtude tinha sido abusada pelos líderes nazistas, mas ele não era membro do grupo dominante, ele era uma vítima, e só os líderes mereciam punição. Então, qual que é a lição que a gente tira disso, né? A gente tem um cara extremamente medíocre, que conseguiu ali arquitetar trens para percorrer a Europa inteira, levando pessoas para campos de concentração. Esse cara, ele é tão mal quanto o xará dele, o Adolf Hitler, ou ele é menos mal? Como a gente compatibiliza essa culpa? Como a gente entende o que está rolando nesse julgamento, né? Porque o problema que está aí é que o Eichmann, ele não era diabólico, ele não era extremamente mal, ele era assustadoramente normal. É uma das coisas que a Arendt descreve ali, né? Terrível e assustadoramente normal, né? Ele não era sádico, pervertido. Então, o que ela está colocando em xeque é que as nossas instituições, e voltando para o papo de regulação, e que eu acho que essa lição essa lição de um julgamento relacionado ao Holocausto tem a ensinar sobre ativismo digital hoje, sobre regulação desse ativismo digital, né? Que do ponto de vista das instituições, voltando a Hannah Arendt, né, e dos nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas. Por quê?
Pois ela implicava que esse era um tipo novo de criminoso, faltou um espaço, desculpa gente, que torna praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Então isso me lembrou muito o Twitter feliz da vida. Cara, a gente está cortando robô pra caralho. Eles estão seguindo regras, né? Para entender um pouco melhor, vamos voltar ao título A Banalidade do Mal. Ela não é... Muita gente, quando eu escuto falar de banalidade do mal, acha que a banalidade do mal quer dizer que o mal em si virou banal, que hoje é normal, sei lá, você jogar pedra no gatinho, isso é a banalidade do mal, como se nunca tivesse acontecido. Não é isso que ela quer dizer, não é o mal praticado a granel em uma quantidade maior sem que a gente perceba que está sendo praticado, né? Voltando para esse conflito da personalidade do Eichmann no julgamento, né? A não ser por sua extraordinária aplicação em obter progressos pessoais, o Adolf Eichmann não tinha nenhuma motivação. E essa aplicação em si não era de forma alguma criminosa. Você entrar no teu emprego, seguir a ordem do teu chefe não é crime, né? Ele certamente não teria matado o seu superior para conseguir o progresso de carreira que ele tanto queria, né? Para falar em termos coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo, ele estava cumprindo as suas ordens, e só, né? E será que a gente tem que punir isso, né? Então a banalidade do mal, ela vem disso, ela vem dessa nossa insensatez, nossa incapacidade de reflexão sobre o que a gente faz no dia a dia, né? Então não é fazer o mal a granel sem se dar importância do que você está fazendo, mas é em seguir regras sem refletir sobre os efeitos dela, né? É essa lição que a Hannah Arendt está falando. Então, no caso do Eichmann, ele não era burro, foi pura irreflexão, algo que é muito diferente de burrice, né? Essa irreflexão, repara que agora ela não está só isentando ele, ela está falando, foi essa irreflexão que fez ele ser um dos grandes criminosos dessa época. E se isso é banal ou até engraçado, o cara estava seguindo ordem do chefe, era o funcionário do mês, devia ter a plaquinha dele lá no setor, Adolf Eichmann, funcionário do mês. Nem com a maior boa vontade do mundo se pode extrair qualquer profundidade diabólica ou demoníaca do Eichmann. Isso está longe de ser lugar comum. Então é algo muito sério, porque é um cara banal, se esforçando para ser funcionário do mês, arquitetando um genocídio de possivelmente 6 milhões de pessoas, né? Eu coloquei muita quote, né? Preciso parar um pouco disso, mas tudo bem. Isso daí é só para falar que isso é uma lição. Ela insiste que eu não estou querendo um conceito novo em ciência política, em filosofia. É só uma lição, é uma coisa para a gente olhar, aprender e tentar não repetir, né? Então vamos olhar para o caso que eu trouxe, né? Então o Twitter, ele está lá. Marcar pessoas aleatoriamente, você sair, fazer um bot que fica marcando pessoas aleatoriamente, manda nudes, isso é spam, né? E o Twitter está certo de perseguir essas contas. Você ter bots mal programados que fazem a hashtag de um dos filhos do presidente ser trending topics em algum país do Sudeste Asiático, isso me parece spam, isso me parece ação coordenada, né? Mas o Twitter, eu acho que ele está seguindo regras sem refletir nos efeitos dessas regras e está cortando muitas asinhas de projetos interessantíssimos. Óbvio que eu tenho um viés enorme, o projeto que eu fundei é um deles, mas eu vejo muito potencial sendo perdido a partir desse louvor do Twitter em, nossa, bloqueamos muitas contas, né? Eichmann devia ficar feliz da vida de conseguir evacuar os milhares, as centenas de milhares de judeus que lhe era pedido toda semana, né? E, obviamente, eu não me sinto sozinho nisso. Então, a gente tem reportagens da mídia de peso internacional apontando esses erros do Twitter, né? Então, aí, já que estamos falando de Israel, lá também, né? Óbvio, 60 anos depois. A gente viu muito claro nas eleições aqui no Brasil, mas também isso é apontado já em pesquisas no Brexit na Inglaterra, há uns 3 anos atrás, na eleição do Trump há 2 anos atrás, a campanha da Le Pen na França nessa mesma época, né? E é muito engraçado que tem pesquisas dizendo que bots hoje são mais influentes que pessoas em eleições. Então a gente não está falando de coisa pouca, não é coisa de gente gente burra que acredita em fake news. Tipo, não, tudo isso que está sendo arquitetado é super importante. Toda essa preocupação do Twitter em se opor a isso, você vê que é o nome da corporação sendo denegrido em todas essas manchetes que eu estou mostrando, né? Então, é muito importante o que o Twitter está fazendo. Só que eu acho que ele está fazendo de uma forma burra.
E a lição que a Hannah Arendt fala é que justamente essa burrice ela tem consequências, né? Eu coloco de novo porque eu realmente achei muito problemático, eu fiquei muito puto quando eu vi essa palestra. Então a gente tem essas regras, eu acho que elas são super bem intencionadas, e quem tem aquele velho ditado fala que de bem intencionado o inferno está cheio, né? E toda vez que a gente discute com o Twitter sobre esses assuntos, a resposta é basicamente: isso contraria as regras do Twitter, não pode e não tem diálogo algum. A gente nunca teve um diálogo algum com o Twitter sobre isso, sabe? Teve uma ligação informal, eu conto naquele meu artigo, mas não vem ao caso. Não se transformou em diálogo porque eu argumentei que era contra a lei o que eles estavam fazendo. Mas essas são as regras do Twitter, como se, tipo, não gostou, me processa. Então, será que essas regras elas são mais importantes do que essa reflexão filosófica ou moral? Será que essas regras elas são mais importantes que a Constituição do próprio país? Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no Twitter, lá, um eleitor do Bolsonaro que vive me marcando em postagens aleatórias. E ele tinha algo muito cristão no tweet dele e pejorativo com quem não acreditava naquilo. E daí eu falei para ele: olha, isso é inconstitucional, artigo 5º, não vou lembrar qual inciso. E denunciei aquele tweet, mais para ver como eu estava preparando essa palestra, para ver se eu tinha a resposta do Twitter a tempo. Então eu estava reportando para o tweet que um tweet feito por um brasileiro, provavelmente em território nacional, era contra a Constituição do país. A resposta do Twitter foi: esse tweet não contraria as normas do Twitter, não vamos fazer nada. Então, assim, eu acho que as regras e todo esse esforço do Twitter é super importante, mas eu acho que está faltando muita reflexão sobre os efeitos e as formas de como elas estão sendo aplicadas, né? Obviamente, ela está prejudicando projetos que eu acho muito bons de ativismo digital, como o Colaborabot, como a Serenata e vários outros, né? Tem o Rui, tem a Fátima, tem vários bots de Twitter sofrendo com isso, né? Eu saí da Open Knowledge, que é a fundação, que é a ONG que cuida da Serenata, né? E a última mensagem que eu mandei a gente usa um que chama chat, mas é como se fosse um Slack, foi: olá, bem-vindo, deem boas-vindas ao Cícero. Cícero é um bot, que é um projeto que a gente criou, que ele tweetaria tudo que estava tramitando na Câmara sobre dados abertos, transparência e tal, né? Logo na sequência, era o meu último dia de trabalho na ONG, eu fiz o programa, testei com uma chave de API minha de teste, né? E eu recebi essa resposta do Twitter: your developer account application was not approved. Talvez a gente tenha sido blacklisted dentro do Twitter por causa da Rose, né? Então a gente ia fazer, de novo, outro projeto que não chegou nem a nascer, porque o Twitter, achou que a gente ia fazer spam como a gente faz com a Rose, e a gente não acha que a gente faz spam com a Rose. Então, assim, para fechar mesmo, eu amo o Twitter de verdade, é a rede social que eu mais uso, você sabe que é um dos jeitos mais fáceis de falar comigo. Então, assim, e eu acho super importante, né, o que eles estão fazendo. Eu só acho que valeria a pena falar sobre essa lição da Hannah Arendt, né, porque as instituições não democráticas, hoje elas estão ganhando poder público. Então a gente elegeu o Bolsonaro, parece piada, mas sim, a gente fez isso. Mas a gente não elegeu o Jack para ser o CEO do Twitter. Tem teorias sociológicas que vão falar que a gente elege o Jack para ser uma pessoa pública e ter esse peso todo no mundo a partir do momento que a gente usa o Twitter. Mas existem diferenças aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são decisões privadas que têm um impacto na esfera pública gigantesco. Então eu acho super importante falar sobre isso. E tudo que a gente cria como ser humano é passível de erro. Nós erramos, né? Então eu espero que, falando sobre esses assuntos, né, as empresas, e assim, eu construí um estudo de caso sobre o Twitter, mas eu acho que aqui a gente tem que falar de todo mundo, de Facebook, de Google, de todo mundo que media a informação e bots, né, nessa democracia representativa que a gente vive. Tudo isso está passível de erro e tem que ser revisto. A gente não pode seguir cegamente nenhuma dessas regras. E é muito saudável para a democracia e para o nosso ativismo questionar essas regras sempre. Não quer dizer que todas elas estão erradas, mas quer dizer que vira e mexe a gente pode ser um Aldous Eichmann seguindo regras sem medir as consequências. Muito obrigado. Perguntas? Bom, primeiramente, parabéns pela palestra, parabéns também pela iniciativa.
Tá baixinho, mas tá dando para ouvir. Fala mais alto, então. A minha pergunta era mais assim, vocês usam o Twitter no sentido de, como se fosse um push, né? Vocês postam mensagem no Twitter. E eu tô com, é um projeto pessoal, mas ainda é bem ideia mesmo, de tentar fazer alguma coisa para analisar o que os políticos, ou os candidatos provavelmente, postam, quais são os principais assuntos que eles estão falando. Aí eu queria saber se, tipo, nesse projeto mesmo, ou algum outro projeto seu, você teve alguma experiência no consumo de dados de Twitter, consumir ou tweets de pessoas que você já tenha, ou o nome dele, ou até algum jeito de, pelo nome do político, você achar o usuário dele, alguma coisa assim. Eu tenho pouca experiência nisso, mas eu vou mencionar algumas coisas que eu já vi, tá? Primeira coisa que a gente até cobra, mas existe alguma dificuldade de implementar, é que as contas dos políticos em redes sociais sejam públicas, né? Então você tem uma mini biografia de um deputado no site da Câmara, diz, sei lá, o nome da pai e da mãe dele, mas não diz a conta do Twitter. Então a gente tem coisas que surgiram de crowdsourcing, né? Quando a gente criou a Rose, a gente criou uma planilha aberta no Google Spreadsheets e tipo, galera, ajuda a gente a preencher. Em menos de uma hora, os 513 deputados tinham lá suas contas primárias, secundárias do Facebook. Isso é público, está em algum lugar no nosso GitHub, mas se não achar, me pede. Então, assim, primeiro passo é que é difícil a gente saber quais são esses canais de comunicação de pessoas públicas, e eu acho que o poder público pode se prontificar a melhorar isso. Sobre coleta de tweets, as regras dos tweets do Twitter são um pouco assim, não para falar menos do Twitter, assim, a gente tem várias regras que são um pouco que atrapalham, que talvez pudessem ser flexibilizadas para projetos de dados abertos, sem fins lucrativos, etc. Então, por exemplo, a gente queria coletar isso para identificar se tweets foram deletados, por exemplo. Isso não pode. Isso é contra as regras da API do Twitter. Então, se eles pegarem no teu código, estou fazendo isso, eles podem te bloquear, né? Eu falo esse exemplo por quê? Porque se você só pegar, coletar um monte de Twitter usando a API oficial tem algumas limitações. Se você explicar a intenção do seu código, você tem 2 outros níveis mais complexos de API que você tem acesso para fazer busca e tal. Demora pra caramba, ou pelo menos demorou quando a gente se candidatou para esse segundo nível, o terceiro eu nunca vi, acho que é mais empresarial, não sei se tem que pagar, whatever. Mas assim, você está sempre pisando em ovos. Por quê? As regras são sempre muito restritivas e eles podem mudar as regras, ou por exemplo, uma parte da regra que é uma área cinza, por exemplo, não é spam pela lei brasileira eu mandar um tweet para um deputado, para o Twitter é. Então ela é uma área cinza, sabe? Então acho que se você só baixar e por todos legais, fizer uma análise de sentimento, como a gente viu muito tutorial por aí, eu acho que não tem problema. Depende, mas vai depender do que você vai fazer com os dados, sabe? Não sei se eu fui muito claro, mas falar um pouco dessa coleta de tweets me lembrou esses problemas. Mas é muito legal a ideia, espero que tu faça, espero ver isso no GitHub muito em breve. Alô, oi. A respeito do fake news aí dos bots do Bolsonaro, eu li que eles partiram de uma ativação em massa de linhas telefônicas em nome de outras pessoas, de sexagenários, né, de pessoal mais idoso, que foram pegando e, enfim, mesmo que isso parta de algum outro país, tal, isso, em último caso, tem alguma conta em algum... Todo celular, por exemplo, aqui no Brasil, está vinculado a um CPF. Em último caso, teria como rastrear e responsabilizar, né, essa fraude. Você acha que existe alguma coisa que a gente pode fazer assim para tentar frear isso e se proteger? Cara, é difícil, porque aí a gente cai no problema que eu falei na conclusão, que um problema da esfera pública caiu na mão da esfera privada. Então, quem regula, por exemplo, essas contas, essas ativações, é o WhatsApp. Então, isso é uma treta do Facebook, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que um número ele é atrelado a um CPF, ele é possivelmente rastreável, né? Só que em outros países você não tem. Então, eu não sei se isso se aplica a todo lugar. Daí você pode pensar em regras burras, como o Twitter tem feito, tipo, então vamos proibir números do país que não tem identificação de mandar mensagem para o Brasil.
Isso acho que é uma regra muito burra, né? Então, é um terreno super complexo, né? Mas eu acho que ele é um outro exemplo muito bom, para não falar que eu só estou aqui jogando pedra no Twitter, né, de como esse limite do poder das plataformas de redes sociais, incluindo aí o WhatsApp, né, ele é um problema privado que está tendo um efeito monstruoso na democracia. E a gente não sabe muito bem o que fazer justamente por essa divisa de responsabilidades, né. E por fim, a gente tem, ao meu ponto de vista, assim, a não ser que as coisas tenham sido julgadas ainda, né? Tipo, a Dilma foi, na última campanha presidencial dela, ela foi denunciada por mau uso de verba de campanha para presidente, e quando saiu a decisão do TSE sobre o tema, ela já tinha sido até empichada, né? Então, existe uma vagareza no andar desses processos. Salvo o caso em que esses processos estiverem sendo analisados em sigilo e a gente não está sabendo, eu acho que teve evidências graves, tanto na campanha do Bolsonaro como do Haddad. Então, quando a Folha noticiou isso daí, que tinha envio massivo de WhatsApp com verba não declarada em campanha, uma semana depois, na véspera da eleição, um hacker conseguiu um dump do banco de dados dessa empresa, daquela Iacos lá, com tudo isso. E, além de um burburinho na mídia, eu não vi nenhuma ação oficial sobre isso. Então, talvez tenha uma luz no fim do túnel, mas eu não escuto sobre isso desde outubro. Não sei se é uma investigação sigilosa e vagarosa, como foi no caso da Dilma, que foi sair 1 ano e 4 meses depois dela tomar posse, ou se simplesmente nada está sendo feito. Alô, valeu. E sobre a legislação, tem legislação pós-serenata, assim, ou pré, uma legislação a favor de projetos como serenata? O Senado ativou alguma legislação pedindo mais serenatas, mais projetos abertos, ou projetos que inibem essas legislações? Você tem alguma mais explícita, algum projeto mais atacando ou defendendo projetos, assim, para os dois lados? Existem projetos? Você está perguntando dentro da Open Knowledge ou no mundo? Pensando ainda no setor público. No setor público, tá. Se eles têm projetos. Né? Tá. No setor público. Tem algumas coisas rolando, sim. Eu acho que é legal entender que a Serenata, ela é um projeto que eu adoro, mas ela foi basicamente uma prova de conceito. A gente queria mostrar que dava para usar ciência de dados para melhor utilizar os dados públicos que a gente tem a rodo no Brasil. A gente pode reclamar, mas ainda é uma referência, né? E a Serenata também ela teve um investimento muito forte em comunicação. Então ela é um pouco treteira e um pouco lacradora quase que por natureza. Foi uma forma... A hora que a gente viu que os meios oficiais não iam dar conta porque os valores eram muito baixos, como eu falei agora de pouco na palestra, a gente apelou para a esfera pública e a gente teve que jogar um pouco essa regra do jogo de competir por atenção na esfera pública. Dito isso, existem vários outros projetos que eu acho que são muito legais de uso de ciência de dados na esfera pública. O que eu estava me perguntando é o quanto isso permeia o setor público. E aí a gente começa a ter algumas entraves políticas que eu ouvi de gente lá de dentro. Eu não sei o quanto elas são verídicas ou, sei lá, exageradas ou simplesmente mentirosas, né? Mas a gente tem muita abertura e eu tenho botado muita fé nos órgãos de controle. Então, por exemplo, a gente comprou uma briga sobre dados abertos com a Receita Federal, a gente Serenata, e dentro da Open Knowledge, que é a ONG que abraçou o projeto Serenata. E a gente participou de alguns eventos com o TCU. Então, hoje a gente tem, junto com o TCU, digamos, voz nas discussões deles. Então, da mesma forma que para o cidadão era difícil ter acesso a dados que, por lei, deviam ser abertos e acessíveis por máquinas, o próprio TCU não conseguia fazer auditoria da Receita. Tinha 13 bilhões de dados que ninguém sabia de onde vinha e para onde estava indo, porque a Receita não abria dados para o TCU, né? Então, eu acho que os órgãos de controle eles estão sentindo muito mais esses problemas. Eu vou colocar de outra forma. Eu acho que os órgãos de controle, ministérios públicos, com quem eu falei, vários estaduais, federal, que eu lembre pouquíssimas vezes, a gente falou, e TCU, eles sentem muito mais essa dor que a gente sente como sociedade civil. E eu acredito mais em projetos dessa natureza lá dentro. Só que, por que eu não escuto falar disso? Porque normalmente isso é usado com dados que não são públicos. Então não faz sentido o cara abrir o código ou abrir o projeto. Porque, sei lá, dentro de um
de um órgão desse, você vai ter acesso por jurisdição a dados que a gente não deveria ter acesso mesmo, seria perigoso se a gente tivesse. Então, assim, eu vejo algumas coisas surgindo nesse sentido, sim. Pelo menos eu vejo vontade, eu vejo muito diálogo desses órgãos públicos com projetos como o nosso, como, sei lá, tem alguns grupos fortes na FGV também pesquisando isso, alguns outros pesquisadores, Federal de Campina Grande, Nazareno, eu vejo esse pessoal sempre no diálogo com os órgãos públicos, eu acho isso muito positivo. Boa tarde, Cuducos. Parabéns pela palestra, assim como no ano passado, foi muito legal tê-la vista. Sobre o Twitter ter declarado que é uma plataforma para servir o debate público, a gente percebe, pelo menos na minha visão, não sei se você concordou com isso, que o debate público está prejudicado. Não sei se é a falta de instrução de quem usa as plataformas ou a cultura, enfim. Você disse que gosta do Twitter e tal, apesar dos percalços que você anda tendo. Você acredita que em um curto espaço de tempo, daqui para frente, esse debate público possa acontecer em outro nível, ou a tecnologia que temos pode ajudar esse debate a ficar melhor? Enfim, ou você acha que, assim como eu nesse momento estou com uma visão um pouco pessimista, que tende a descambar um pouco para essa mediocridade, banalidade do mal? Vamos lá. Eu acho que pelo lado do Twitter, que é um pouco o foco da palestra, eles precisam de uma mudança radical de gerência de política pública lá dentro, sabe? Não precisa trocar as pessoas, não estou falando de demitir todo mundo, mas acho que é sentar e pensar. Eu acho que isso pode ser feito com o mesmo time, né? Mas, assim, eles estão super despreparados. Então, quando informalmente eles me falaram, olha, é spam, é envio de mensagem não solicitada, eu falo, olha, eu sei exatamente as 513 pessoas que a Rose pode colocar no tweet, que são os 513 deputados. Qual é o formato que vocês querem que eu te entregue o aceite deles em serem mencionados pela Rose? Eu ia atrás de 513 assinaturas de deputados para entregar para o Twitter. O Twitter nunca me respondeu como eu entrego o comprovante de que elas não são mensagens não solicitadas, né? Eu me predispus a isso e eles falaram, não é assim que funciona, eu não sei o que eu faço, não adianta você vir aqui com 513 papeizinhos assinados que não vai adiantar nada, né? Então, da parte do Twitter, eu acho que realmente eles têm que repensar as políticas públicas. Se eles querem falar, olha, projetos como Colaborar Dados, você vai marcar a Prefeitura de Maceió, você tem que ter uma autorização da Prefeitura de Maceió, que se criem canais para que isso aconteça, né? Da parte de cultura geral, eu acho que é um pouco mais o foco da tua pergunta, talvez, se eu entendi corretamente. Eu acredito muito que... eu não acredito que existe um efeito extremamente ligado às redes sociais que estão causando essa espécie de extremismo, né? Um grita, Lula tá preso, seu babaca, o outro, sei lá, grita lambe coturno e não sai disso, né? Isso é uma coisa razoavelmente esperada do ser humano. Tem um estudo muito legal que, quando os Estados Unidos começou a oferecer um estado de bem-estar social muito bom, a ponto de que você podia escolher em qual lugar você ia morar nos Estados Unidos, você ia ter uma escola boa, você tinha emprego e tudo mais, foi um movimento muito fácil de você notar que as pessoas, sei lá, mais liberais estavam indo para a Califórnia, o Orange County estava se tornando um lugar hiperconservador, né? Então, acho que essa ideia das pessoas se aglomerarem em volta do que elas acreditam leva a esse extremismo, e ela não pode ser botada 100% na conta das redes sociais. O que eu acho é que as redes sociais dão mais visibilidade a isso. Porque você lá, super liberal na Califórnia, você não vê o que está acontecendo no Orange County, até criarem o Facebook e você começar a ver o teu tio que mora lá postando coisas, meu Deus, como é que esse cara acredita nisso? Então, assim, é difícil fazer previsão, principalmente porque eu sou incompetente, eu sou sociólogo não faz previsão de porra nenhuma, o sociólogo só tenta explicar as merdas que acontecem, né? Se eu trabalho com política pública, talvez
eu pudesse ser um pouco mais preciso. Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que a gente falar sobre essas coisas, porque quando isso acontece, a gente nem se dá conta de que isso acontece, é muito mais difícil a gente entender o impacto, refletir sobre os efeitos disso, né? Então, quanto mais a gente fala disso, tá ficando impossível conversar. Sabe, um primo meu que eu adorava, ele vota numa pessoa que eu não voto, a gente não consegue mais conversar, e antes a gente jogava videogame junto a infância inteira. Eu acho que é um caminho, né? Eu acho que também existem outros que, dependendo da força do pique de cada um, que é sempre tentar estar aberto a diálogo. Então, enquanto não tem violência, enquanto não tem uma tentação de invalidar o que o outro está falando só porque ele parte de um oposto ideológico do teu, né? Mas eu acho que isso aí já é utopia minha, então não recomendo para muita gente, não. Bom, pessoal, então acho que é isso, tá? Valeu, Queria agradecer obrigado. novamente por tudo isso aí.